Irmãos, abram as suas Bíblias, por gentileza, na Epístola de João, no capítulo 3. Eu brinquei com o presbítero Ítalo, dizendo: por que você parou onde você parou, Ítalo? Tanto no estudo de Isaías, e eu quero te convidar, se você não tem participado do estudo do profeta Isaías, quintas-feiras, nós continuamos todas as quintas-feiras nos reunindo aqui para estudarmos a Bíblia, orarmos uns pelos outros. E estamos estudando o livro do profeta Isaías nesse tempo. E eu brinquei com o presbítero Ítalo porque ele não concluiu o capítulo 14 de Isaías. E eu brinquei com ele também porque ele parou a exposição de domingo passado e nós usamos a exposição sequencial da Palavra de Deus, tanto nos estudos bíblicos, como também na escola bíblica dominical, na parte da manhã, e também nos sermões. A gente vai versículo a versículo, examinando o texto bíblico, em cada livro, em cada epístola, em cada momento que nós separamos para ler a Bíblia, seguimos esta forma, meditamos na Palavra de Deus e expomos de forma sequencial. E eu brinquei com o Ítalo, falando: por que você parou no versículo 18? Porque você não concluiu, iria me facilitar. Brinquei com ele, né? Terminava, concluía o capítulo 3. Então, hoje nós vamos do versículo 19 até o versículo 24 do terceiro capítulo da primeira epístola de João. Epístola de João, capítulo 3, a partir do versículo 19. Antes de nós lermos o texto, eu queria começar este preâmbulo, esta introdução, fazendo algumas considerações com vocês. Eu quero falar a respeito do que a igreja não é. A igreja, que é o corpo de Cristo, o que ela não é? A igreja não é uma entidade, uma instituição social, religiosa, que vive ou tem a intenção, o objetivo maior de fazer filantropia. O objetivo da igreja não é, por meio de uma ação político-social, por meio de uma ação econômica, ter como objetivo acabar com a miséria, a necessidade humana. A igreja não é uma instituição que visa isso. A Igreja de Cristo não tem este propósito. Também a igreja não é uma reunião de pessoas com a sua relação com o transcendente, com a sua estrutura religiosa, com a sua cosmovisão espiritual, que entende que, pelos méritos, nós seremos salvos, ou alcançaremos algum benefício de Deus para a eternidade. Então, a igreja não é uma entidade, um conjunto de pessoas, uma associação, uma instituição que visa promover o bem-estar social. A igreja não tem esse propósito, ou não tem isso como propósito principal. E a igreja, por outro lado, não é uma comunidade religiosa, espiritual, que crê no transcendente e que entende que, se nós agirmos de forma benigna, correta, se nós cuidarmos do próximo, especificamente nesse quesito, se nós agirmos desta forma, nós alcançaremos o benefício de Deus, de um Deus que olha e nos reconhece como bondosos porque atendemos os necessitados. A igreja não crê nisso. A igreja de Cristo, a igreja bíblica, não crê nisso. E ao contrário do que a maior parte das religiões, e eu arriscaria dizer, as religiões que eu conheço creem, o cristianismo não crê nisso. Nós não acreditamos que, pelos nossos esforços, ao cuidar do outro,
nós podemos nos reaproximar de Deus, aqui, agora, nesse tempo, e mais, adquirirmos qualquer benefício para uma eternidade. Logo, entendemos o que não é igreja. Então, precisamos compreender que igreja é a reunião dos crentes em todas as épocas e lugares. Não existe a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Existe a igreja de Cristo. Não existe a igreja do século 21 e a igreja medieval. Existe a igreja de Cristo, única, universal, atemporal. A igreja de Cristo é a reunião dos salvos em Cristo. É a reunião daqueles que foram reconciliados com Deus por meio do sacrifício vicário do Cordeiro de Deus. Aqueles que não mereciam esta reconciliação e obter esta paz, e receberam de modo gracioso. Aqueles que não mereciam antes e que não merecem agora. Nunca mereceram. A igreja de Cristo é a reunião dos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A cruz é a esquina, a cruz é o cimo, a cruz é o cume, a cruz é o ápice. Todos que vieram antes e foram salvos, regenerados pela ação do Espírito, o que vieram antes de Cristo, desde Adão e Eva caídos, só puderam ser salvos pelo sacrifício do Cristo que viria. Como o livro de Hebreus fala, não por sangue de bodes nem de touros, nem por mediação de alguém que precisava promover sacrifício por causa dos seus próprios pecados, como assim exerciam os sacerdotes e os sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Mas também aqueles que vieram depois do advento do Cristo, da encarnação de Deus na face da terra, como um momento, um evento histórico marcado no tempo, que foi promovido num lugar especificamente, refiro-me à Palestina. Os que vieram depois desse evento só poderiam ser salvos por ele, pela cruz sangrenta, pelo Cristo de Deus. A igreja de Cristo é a reunião destas pessoas, de modo único, com unidade, de modo universal, católico. E o católico aqui significa mundial, universal. E que não está limitado a um tempo nem a um lugar. Esta é a igreja de Cristo. Não várias igrejas, mas só uma igreja. Por uma só mediação. Pela fé, pela graça de Cristo em Cristo. No entanto, uma vez entendido isto, nós precisamos compreender que, uma vez salvos em Cristo, não para obtermos algo, mas por sermos igreja, salvos em Cristo, algumas coisas devem ser atribuições, algumas coisas devem ser características, algumas coisas devem estar presentes em nós, inerentes no que nós somos, igreja de Cristo. Não para, mas por. Não para obter, mas por ser. Então, quando o presbítero Ítalo, na semana passada, expôs esta parte do capítulo 3 da primeira epístola de João, ele expôs algo que a gente vai ver em toda a Bíblia. A gente vai ver no Evangelho de Mateus, de João, a gente vai ver Tiago falando, Pedro. E que João, na sua epístola primeira,
repete algumas vezes, fazendo um resumo que não é novo, que o próprio Cristo já havia comunicado, um resumo daquilo que é a lei de Deus, que devemos amá-lo e amar ao próximo. E este trecho que foi apresentado semana passada, mais uma vez falava disso como uma verdade, algo que deve ser perceptível em nós, como aqueles que nasceram de novo, aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que em Cristo amam a Deus, e por isso, e somente desta forma, podem amar o próximo, o seu irmão. Mas não como uma opção, mas como algo que é parte integrante da nossa identidade. Revela quem somos, o amor a Deus e ao nosso irmão. E foi assim que a mensagem da semana passada encerrou. Mas é importante que nós saibamos que o Evangelho não é um escopo, um sistema doutrinário, filosófico, para que a gente possa somente aprender e organizar ideias. Como igreja de Cristo, isto precisa ser evidenciado na nossa vida, na nossa prática, nos nossos relacionamentos. Hoje nós tivemos na classe de novos membros um grupo grande, um grupo falante, um grupo provocativo, um grupo que é participativo. E falamos, e tem muitas ideias que são ali compartilhadas, muitos conceitos, muitos princípios. Queira Deus que todos fundamentados na lei e no Evangelho. E estamos ali comunicando aquilo que é cognitivo, para ser compreendido, entendido. E entendemos que pela ação do Espírito aquilo vai transformando a nossa mente e coração. Mas o Evangelho precisa ter o seu caráter prático. Prático. Ainda, e desculpe-me esta introdução alongada, ainda falando com o Ítalo sobre o estudo da Escola Bíblica Dominical, estamos estudando Neemias, falávamos sobre o fazer, o labor. E quando a gente olha aquilo, muitas vezes a gente não quer ler, porque pensa, isso é muito prático, isso é muito pragmático. As pessoas estão trabalhando, estão fazendo isso, se organizando para o trabalho. E algumas vezes a gente entende que isso não é evangelho. Onde está o evangelho nisso? Onde está o evangelho naquilo que está descrito em Neemias nesse trecho? É porque muitas vezes a gente fica conjecturando, estabelecendo um mundo das ideias, dos conceitos, do que é ser crente. Quando, na verdade, e a reforma serviu para isso, Cristo, a Bíblia, deve estar presente em todo o nosso ser e tudo o que fazemos. Não havendo, então, a dicotomia entre secular e sagrado, entre o que é divino e profano, no sentido de fazermos ou providenciarmos a existência de dois mundos. E aí, irmãos, aí está uma questão que nós muitas vezes gostamos e queremos fugir. Quando chegamos à parte prática exigida por Deus. Porque perceba como terminou o texto apresentado pelo Ítalo. Se você vê o seu irmão padecer de necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, João que escreve o Evangelho, João que escreve as epístolas, João que escreve Apocalipse, ele trata de algo muito simples, concreto, tangível. Se você tem e o seu irmão está carecendo de ajuda, você tem que ajudar. E isso revela o amor de Deus. Revela que você conhece a Deus. Revela que você obedece à lei de Deus. Revela que você é servo de Deus.
não para obter um benefício eterno. Não porque acreditamos em filantropia como objetivo final da nossa existência, mas porque o nosso Senhor nos serviu em amor, na cruz, e dando-se em cada momento como exemplo. Eu queria que você lesse o texto junto comigo. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo os mandamentos que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Eu queria orar mais uma vez. Deus, somos todos falíveis e limitados, e é a Tua palavra aberta diante de nós. E suplicamos ao Senhor, por misericórdia e graça, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que as nossas mentes sejam transformadas, e que a Tua lei explicitada na Tua palavra crie raiz em nossos corações e frutifique. Ajuda-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, para a oração que fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos tentar recapitular. A lei é impossível de ser obedecida. A lei é resumida por Jesus, e João está resumindo de novo, em amar a Deus por meio de Cristo e amarmos o nosso irmão. Você não consegue ser salvo pela lei, porque você é desobediente. Nós somos desobedientes. Não há em nós nenhum mérito. Por isso precisamos do Evangelho. E qual é o Evangelho? Que diante da realidade do nosso estado, alguém nos reconciliou. Alguém se entregou, derramando o seu sangue para que nós fôssemos perdoados. Agora nós temos acesso a Deus. E Ele nos diz: obedeça a minha lei. E aqui João está dando ênfase nesta relação em amar a Deus, em obedecer a sua lei, complementando este elemento da lei, esse componente da lei, falando acerca da necessidade de nós nos amarmos. E isso implica em disponibilizarmos a nossa vida, os nossos recursos, uns para os outros. E é nisso que nós vamos nos ater hoje. É isso que o texto nos aponta. Quando hoje almoçamos juntos, eu e o Pet, permita-me, Pet, a inconfidência, e o Pet falava do seu cuidado, da sua preocupação com seus amigos, com seus irmãos. E ele falava como ele tem separado alguns dias da semana para orar pelas pessoas. Como ele tem mandado mensagem, procurado saber como as pessoas estão. É disso que nós estamos falando. É você disponibilizar os seus recursos, os seus talentos, o seu dinheiro, o seu tempo. Algumas coisas são fáceis, quando não há desgaste, envolvimento, quando o nosso conforto não é quebrado. Mas se agimos assim, Jesus diz que assim também agem os fariseus.
Nós precisamos ultrapassar o comportamento dos fariseus. Se agimos quando somente há conforto, quando somente está sobrando, não há nenhum sacrifício, nenhuma entrega. E mesmo assim, alguns nem isto são capazes de disponibilizar. Perceba como o texto nos conduz a entendermos isso. Ele vai dizer, e nisto aqui é um apontamento àquilo que o texto falara antes, da necessidade de que nós que amamos a Deus, que estamos em Cristo, estarmos atentos à necessidade do outro. É nisto que conheceremos que somos da verdade. E ser da verdade aqui, e Ítalo falou isso no domingo passado, tem a ver com a ideia de ser crente. Lembra do texto de Mateus 25 que lemos no início? Quando vocês assistiram aqueles pequeninos, vocês estavam me assistindo. O problema é que somos tão ensimesmados que achamos que viver a vida cristã implica em estarmos na igreja, uma hora ou outra, mas nem sempre. E servindo uma hora ou outra, desde que isso também não me incomode muito, e que isso não me traga desgastes nos relacionamentos com as pessoas. Ou seja, nós até podemos estar presentes, quando nos der confortável. Até podemos servir, quando isso não me desgasta. Mas não tem como a gente servir o outro na medida que Cristo é o nosso referencial de serviço, de cuidado, ou seja, de amor, sem que nós nos desgastemos, sem que nós, de alguma forma, tenhamos algum tipo de prejuízo, de entrega. Se você não quer perder, se você não quer de nenhuma forma se desgastar, você não conseguirá amar o próximo. Vou dizer mais, você não conseguirá amar o seu irmão. Vou cometer outra inconfidência. Está aqui o Rafa hoje comigo, aqui na minha frente, digo, né? Aí hoje o Rafa me perguntou, tio, eu posso sair da igreja, eu posso ir lá para sua casa, porque aí eu não vou para casa e já fico aqui. É domingo, irmãos, eu não quero ninguém na minha casa, não. Não quero não, gente. Eu não quero. Eu já estava saindo com o Pet, já íamos almoçar juntos para tratarmos de algumas coisas pertinentes ao reino. Voltei para casa, eu queria descansar, voltar ao texto bíblico, aquele ritual, aquela liturgia que eu tenho todo domingo. Mas a minha resposta para ele não foi conforme eu queria. Foi, pode, Rafa, miserável, porque você me perguntou isso. E eu vou dizer para vocês, com toda a franqueza, eu tenho me esmerado para viver assim. Eu tenho me esmerado para viver assim. Eu tenho me esmerado para estender a mão ao necessitado, para acolher o meu irmão. Eu tenho me esmerado para que os meus recursos sejam os recursos daqueles que precisam. E ao falar isso, eu não busco nenhuma glória, porque quando eu faço isso, eu faço com dificuldade, com limitação. Eu faço isso muitas vezes sem querer fazer. Mas o texto está dizendo, é nisto que conheceremos que somos da verdade, que somos crentes. E quando eu vi o Pente falar aquilo hoje, meu coração se encheu de alegria, irmãos. Meu coração se encheu de alegria. É verdade, o pastor não consegue atender todo mundo. E algumas pessoas talvez fiquem chateados. Poxa, aconteceu isso, o pastor nem veio falar comigo. Desculpa, me perdoa, eu não consigo mesmo. Eu tenho as minhas dificuldades, as minhas lutas, os meus problemas. Eu tenho as minhas crises.
Mas eu confesso a vocês, eu me esmero para fazer. E eu espero e desejo que você também faça. Os recursos apresentados por João são os tangíveis, são os visíveis, os concretos. Mas existem coisas que podem compor isso, que muitas vezes está relacionado a você disponibilizar o teu ouvido, o seu tempo, a sua mão estendida. A Igreja de Cristo não pode ser um grupo de pessoas que vive para si mesmo. O meu dinheiro, o meu trabalho, o meu carro, os meus planos, os meus projetos, onde o outro não é incluído. Isso não é filantropia, irmãos. Isso é cristianismo. Isso não é ação social, é cristianismo. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. E aí João vai amorosamente tratar, mas talvez você não haja assim. Mas talvez você seja egoísta. Pensa, você é o egoísta? A minha roupa, o meu dinheiro, o meu talento, o meu tempo, a minha casa. Pensar em receber alguém te incomoda a ponto de você não receber? Porque receber as pessoas dá trabalho. Primeiro que você não vai poder deixar a casa bagunçada como estava. A tua intimidade já começa a ser ferida. Depois que dá trabalho receber. Mas a Bíblia fala que os crentes precisam ser pessoas hospedeiras. Talvez o contexto de hospedagem, na época que as epístolas foram escritas, fossem diferentes, é verdade. Não existia uma rede de hotelaria, mas o princípio continua presente. Não queremos compartilhar, dividir. Isso revela o quanto nós somos egoístas. Uma vez eu parei com o Vitor, em frente à casa dele, dando carona para ele. Não sei se o Vitor vai lembrar disso. E Vitor fez uma pergunta, promovendo mais uma inconfidência. Hoje é a noite das inconfidências, tá bom? Não me conta nada hoje. Amanhã, talvez. Eu vou me reunir hoje, vou sair para lanchar com o Tiago e com o Júlio. A Júlia está aí já? Está aí? Está lá. Cuidado, vocês vão me contar hoje. Até domingo que vem, já esqueci. Mas, não sei se o Vitão está aí? Tá? Está ali. Ele vai lembrar disso. E paramos ali, a gente teve aquela conversa final, né, ali, que muitas vezes acontece no final da carona. E o Vitor me fez uma pergunta, e eu não sei se ele vai lembrar, que poucas vezes eu ouço. A pergunta foi: como você está? Sabe por quê, gente? Eu não sou uma pessoa, eu sou uma ferramenta. Eu sou alguém que as pessoas usam. Eu preciso ser amado. Mas as pessoas têm uma visão utilitarista de mim, do que eu posso servir. Por quê? Isto é um emblema dos nossos relacionamentos. Geralmente, quando eu sou chamado, é para trabalhar. E eu louvo a Deus por isso. Essa é a minha vocação, ser ferramenta. Mas essa ferramenta também tem emoções, sentimentos, tem necessidades. Mas não é assim que a gente vê o outro. A gente vê de forma utilitarista. Mas isso não é bíblico. Precisamos agir como Vitor agiu comigo naquele dia.
Precisamos agir como Pet falou que tem agido. Precisamos fazer, em toda a minha falibilidade, o que eu falei para o Rafael hoje. Vai, Rafael, vai para minha casa. Precisamos fazer isso. Disponibilizar os nossos recursos. Todos eles. E eu não estou falando, aliás, João não está falando para os inimigos. Você entende isso? O João está falando da comunidade dos crentes, dos nossos relacionamentos. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, se você não obedece à lei, resumida aqui em amar a Deus e ao próximo. Isso é o Evangelho. Você está entendendo? Isso é o Evangelho. O Evangelho é essa mensagem que diz: Deus é maior que o nosso coração. Sabe o que isso quer dizer? Se você é um egoísta, que é incapaz de compartilhar o que você tem para com o outro, Deus está dizendo: eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu sei que você é feito do pó. Mas isso não é um acolhimento para que nós continuemos. Tanto é que ele vai dizer, na continuação do texto: amados, a forma pastoral que ele inúmeras vezes usa, chamando de filhinhos e de amados. Amados, se o coração não nos acusar, ou seja, existe a possibilidade de nós amarmos o nosso irmão. Claro, irmãos, vou repetir, isso não vai conseguir ser vivenciado com todos, em todo momento. Mas precisamos ter essa disponibilidade benigna de usarmos o que temos, o que somos, para o outro. Amados, se o coração não nos acusar, ou seja, se você tem se esmerado para isso, se você tem vivido para isso, e perceba que o princípio do pacto das obras continua presente. Deus abençoa a obediência. Então ele vai dizer: temos confiança diante dele, e aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o que é agradável? Que nós amemos a Deus e ao próximo. Então, Deus nos atende em nossas orações para que façamos o que Ele quer. Talvez você queira uma casa grande para o teu conforto, talvez você queira dinheiro para você mesmo. Quem sabe você não deva começar a pedir a Deus recursos, não para você ser mais rico, não para você viver mais confortável, não para que você seja alguém que vai ostentar, mas para que o outro possa ser ajudado por meio da sua vida. E muitas vezes a gente fica correndo atrás do rabo sem conseguir pagar as nossas dívidas. Talvez porque estamos vivendo para nós mesmos. E aquilo que pedimos dele receberemos porque guardamos seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Você quer ser atendido? Comece a orar para que você ame o seu irmão, para que o teu dinheiro, o teu recurso, o seu tempo, seja para assistir o teu irmão na necessidade dele. Eu quero dizer que aqui todos, e temos visitantes entre nós, todos são carentes. A começar por mim. Todos precisamos de alguma coisa. Todos. E a pergunta é: a quem você tem assistido? De que modo você tem servido? Como os teus recursos têm sido usados? Lembrando do nosso preâmbulo, não para sermos uma comunidade filantrópica, e nem para agariarmos uma bênção eterna. Nem para agariarmos uma bênção eterna, e nem para sermos uma instituição filantrópica. Mas porque somos igreja. Naquele dia que o Vitor me perguntou, e eu perguntei: por que você está me perguntando isso?
E a resposta do Vitor foi: porque eu acho que ninguém pergunta isso para o pastor. E ali, Vitor me ouviu por mais quase 1 hora. Porque ele simplesmente me amou naquele momento. Mas muitas vezes, quando nós perguntamos como o outro está, no fundo, o que nós mais queremos é que ele não diga. Por favor, é só um cumprimento, é só uma liturgia, não fala. Versículo 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo. E aqui, nesses versículos que seguem, a Trindade é dita, é falada, é apresentada, é indicada. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Mais uma vez, toda a lei está sendo resumida. Crer tem a ver com a relação com Deus, o Pai, por meio do Filho. E comunicarmos este amor que já nos foi dado nos nossos relacionamentos. Lembra Caim? E João cita Caim. Caim, quando perguntado por Deus pelo seu irmão, a resposta de Caim mostra a resposta de alguém que não é crente. Que tenho eu com meu irmão? Por acaso eu sou tutor dele? Eu vou te dizer algo que talvez seja pesado para você ouvir. Você é tutor do seu irmão. A mutualidade, a reciprocidade, o cuidado com o corpo de Cristo é nossa responsabilidade. Por isso Caim é citado como pertencente ao maligno. Porque odiou o seu irmão. Porque o assassínio é algo presente em sua conduta, em seu comportamento. E o não fazer, e Tiago nos ensina isso, o que é certo é pecado. A omissão é pecado. Ora, o seu mandamento é este, que creemos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, a igreja de Cristo, permanece em Deus. Perceba, é uma situação, como diz no direito, sine qua non. Não há possibilidade de você não amar o seu irmão, porque isso é uma marca de ser igreja. É a marca de ser igreja. Não, eu vivo a minha vida, eu não quero muito envolvimento para eu não me desgastar, eu quero ficar longe, não quero servir na igreja, não quero, porque sempre dá problema mesmo, irmãos. Sempre dá. Sempre. A convivência sempre vai nos trazer problema. Eu não deixarei muita coisa para as minhas filhas. E eu tenho certeza que o mais importante que eu deixarei para elas é a pregação do Evangelho, a anunciação de Cristo. Mas se tem um exemplo que eu posso dizer que eu deixarei para as minhas filhas, e isso muitas vezes as incomodou, é que em minha casa os meus recursos sempre foram compartilhados. Sempre foram. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto, e ele sentencia dessa forma, conhecemos que ele permanece em nós, ou seja, somos igreja, pelo Espírito que nos deu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tão simples, tão difícil, tão ligado ao nosso culto. Cuidarmos, assistirmos o nosso irmão. Que o Senhor
mova os nossos corações e que a gente deixe de ser egoísta, vivendo para a nossa própria glória, o nosso conforto, sem querer ser incomodado. Vai recebendo o Rafael na sua casa, mesmo sem gostar, e uma hora você passa a gostar e ter alegria naquilo. Entendeu? É assim. No primeiro momento, o dinheiro é só teu, mas você usa para o benefício do outro. Daqui a pouco, aquilo que não é agradável passa a ser parte integrante da sua vida e você está tendo prazer. É assim mesmo. É difícil. É assim mesmo. Você começa só obedecendo. Daqui a pouco aquilo lhe alegra. Porque agrada a Deus. É lei de Deus. E daqui a pouco você vai estar tendo prazer em servir. Que você possa parar e pensar. Se você tem vivido isso. Se você, de fato, tem amado o seu irmão. O quanto isso lhe é pesado. Quanto isso lhe é difícil. Deus, obrigado pela Tua palavra que chega aos nossos corações. É difícil, Senhor, sermos alcançados pela descendência benigna de Adão, por meio de Sete, na pessoa de Cristo Jesus, mas ainda permanecermos como Caim. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor nos amou primeiro. Transforma a nossa mente e o nosso coração, para que amemos o Senhor e que isso seja comunicado, revelado, manifestado no nosso amor ao nosso irmão. Que o que temos em nossas mãos, o tempo, o dinheiro, os talentos, a nossa casa, sejam usados para assistirmos aos necessitados que estão ao nosso redor. E aos que estão ao nosso redor, e os que estão em nosso redor, Senhor, são necessitados. Eu sou necessitado. Os meus irmãos são necessitados. Nós precisamos uns dos outros. Tira, Senhor, o nosso comodismo, tira o nosso egoísmo, quebra a nossa idolatria. É a oração que eu faço em súplicas, em nome de Cristo Jesus. Amém.